mano? Aqui quem fala é o professor de vocês, professor Tiago Mendonça, e essa é mais uma videoaula de educação física, pessoal, onde a gente vai continuar a história do atletismo, certo? Bom, como havia dito para vocês, né, na aula anterior, a história do atletismo ela está intimamente ligada com as origens da humanidade e também das Olimpíadas. E aí, na aula passada, a gente fez, né, esse percurso partindo da origem da humanidade até as Olimpíadas, ao surgimento das Olimpíadas. E agora eu vou falar um pouco mais de como surgem as Olimpíadas e como ocorre a evolução dela até chegar nos dias de hoje. Só que não vai dar para fazer tudo nessa aula, né? Então eu vou falar mais do período do atletismo na antiguidade, que recebe o maior destaque na Grécia, que era onde acontecia os Jogos Olímpicos, certo? Bom, as corridas atléticas, eu vou começar falando das corridas, porque elas são a primeira prova a fazer parte das Olimpíadas, certo? Inclusive, os Jogos Olímpicos eram constituídos somente da corrida, certo? Da corrida de velocidade. As corridas atléticas elas sempre fizeram parte dos jogos que antecederam a era cristã. E aí, inicialmente, elas faziam parte de festas citadinas. O que é uma festa citadina? É uma festa que acontece numa cidade específica, certo? Então, haviam as festas de Olímpia, as festas de Esparta, de Troia, né? Ali na cidade, então eram festas citadinas e também tinham as festas nacionais. E essas corridas faziam parte tanto das festas citadinas quanto das festas nacionais. Como eu já disse para vocês, a corrida está presente desde a primeira competição que aconteceu na cidade de Olímpia até a 17ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. E inicialmente essas corridas eram realizadas somente por homens. E a primeira prova de corrida que passa a fazer parte dos Jogos Olímpicos, ela era chamada de Stadion. E o que é Stadion? Stadion é uma unidade de medida correspondente a mais ou menos 192 metros e 27 centímetros. Essa prova era disputada numa só reta. Ela é muito parecida com a prova de 100 metros rasos que nós temos hoje. Então, se você quer ter uma ideia, uma noção de como provavelmente era praticada essa prova, dá uma pesquisada aí na internet sobre a prova de 100 metros rasos do atletismo, que você vai ter uma noção. Então, os atletas corriam uma reta que tinha essa medida equivalente a mais ou menos 192 metros e 27 centímetros. Assim como as outras provas, ela é uma prova que tem origem religiosa. Assim como eu falei também na aula passada, que a partir do momento que os homens não utilizam tantas habilidades motoras de correr, saltar, lançar e arremessar para batalhas, eles passam a utilizar essas habilidades como parte de rituais religiosos. E com a corrida não é diferente, né? Então, assim como as outras provas, essa prova do estádio, ela tem origem religiosa. E aí tem uma lenda grega que diz que essa prova nasceu na cidade de Eleia, que lá os atletas corriam para disputar a honra de acender o fogo sobre o altar de Zeus, certo? Na competição, inclusive na competição do estádio, a competição termina no altar de Zeus. Então, o atleta que terminasse primeiro a prova, ele acendia uma, uma tocha com fogo no altar de Zeus. E essa é uma tradição que permanece até hoje. Não sei se vocês já perceberam, mas em toda cerimônia de abertura das Olimpíadas, os atletas acendem uma grande tocha, né? Essa tradição tem origem lá
nesse culto religioso a Zeus, nesse evento ritualístico. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas o Comitê Olímpico Internacional alterou a data das Olimpíadas, né, para o dia 22 de julho de 2021. Então, as Olimpíadas não vão ser mais realizadas esse ano, serão realizadas somente no ano que vem, devido à pandemia do coronavírus. Mas até então, a data não tinha sido adiada. E aí, o revezamento da tocha olímpica, porque antes de acender essa grande tocha na cerimônia de abertura, uma tocha olímpica ela passa, né, pela mão de vários atletas. Vocês já devem ter percebido nas Olimpíadas do nosso colégio também, né? A gente tem uma réplica da tocha olímpica das Olimpíadas do Rio de 2016, né? E aquela tocha ela passa na mão, não aquela das Olimpíadas do Rio, mas a cada edição olímpica é uma tocha diferente. Mas essa tocha ela passa na mão de vários atletas, que é o que a gente chama de revezamento da tocha olímpica. E esse ano, devido à pandemia de coronavírus, e antes do COI alterar a data das Olimpíadas, esse revezamento ele foi feito sem público, para evitar aglomeração. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar nos noticiários, mas a revezamento da tocha estava acontecendo, porém estava acontecendo sem público. Bom, então essa tradição de acender o fogo sobre o altar de Zeus, ela é muito antiga e os atletas disputavam por meio do estádio, da prova de corrida de velocidade, a honra de acender o fogo sobre o seu altar. O estádio, não o estádio, o estádio é a unidade de medida, estádio é a arena onde aconteciam os jogos, que é esse lugar aqui, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem aí, mas é esse lugar aqui. Tá vendo aí? Qualquer coisa vocês pesquisam na internet também, cara. Aproveita pra estudar aí, né? Ele tinha forma de U. E as competições eram assistidas por centenas de pessoas. Centenas de pessoas que comemoravam junto com os atletas as vitórias, né? Em homenagem aos deuses olímpicos, que é uma tradição que a gente tem no esporte hoje, que é o quê? É a torcida, né? A torcida que comemora quando o time vence, comemora quando os atletas vencem, né? Então, mas isso é uma tradição muito antiga, né? Que já acontecia nas Olimpíadas daquela época, né? Onde a torcida festejava junto com os atletas, homenageando os deuses do Olimpo. Anos depois, outros tipos de provas passaram a ser disputadas, né? Como, por exemplo, o Diaulos, né? O que é Diaulos? O Diaulos é a mesma coisa que o Stadium, só que vezes 2. Então, como que era isso? O atleta, ele percorria a reta do Stadium, que é uma unidade de medida equivalente a mais ou menos 192 metros,27 centímetros, né? E aí no final dessa reta havia um poste assim gigante chamado de terminal, que era onde terminava a reta, por isso que chama terminal. E aí o atleta dava a volta nesse terminal e fazia o percurso da reta novamente, completando então 2 percursos de estádios percorridos, né? Essa prova também era chamada de duplo estádio. E depois também passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos uma prova chamada Dólicos, que era corrida de resistência, onde os atletas percorriam essa distância do estádio por no mínimo 7 vezes e no máximo 24 vezes. Depois você multiplica aí na sua calculadora quanto que dá 24 vezes 192,27.
né? Como havia dito, no final de cada reta tinha um terminal, onde o atleta dava a volta e fazia o percurso novamente, né? Depois entrou nas Olimpíadas a corrida armada ou militar, que consistia em uma corrida onde os atletas corriam vestidos de armadura, né? Que acontece? Como eu disse na aula passada, apesar de, com o surgimento das grandes cidades, os confrontos entre tribos terem diminuído, e por isso os seres humanos passaram a utilizar as habilidades motoras para rituais, festas e rituais religiosos, ainda assim haviam muitos conflitos, né? E essa corrida militar, ela servia também para treinamento de soldados, né? Porque eles lutavam com a armadura, corriam com a armadura, então era necessário treinar o corpo para se acostumar com esses movimentos. Posteriormente vieram o lançamento do disco e o lançamento do dardo, né? Só que nessa época o lançamento do dardo, o disco, na verdade, desculpa, ele era fabricado com pedra ou com madeira. E no lançamento do dardo haviam duas modalidades de lançamento do dardo e não apenas uma que nós temos hoje, que é a prova que verifica quem consegue lançar o dardo mais longe. Nessa época, na antiguidade, tinha essa modalidade de quem conseguisse lançar o dardo mais longe, mas também tinha outra modalidade que era onde existia um alvo fixo, né? E o atleta que conseguisse acertar esse alvo era o grande campeão. O salto em distância também já era praticado naquela época, só que como era realizado o salto em distância? Bom, nas nossas aulas práticas vocês devem ter percebido que o salto em distância ele tem uma linha, né, que é o limite da onde você pode saltar, e você realiza o salto usando apenas uma perna, né? Nas nossas aulas práticas nós experimentamos, né, saltar com duas pernas e saltar com uma perna, e a gente chegou à conclusão de que com uma perna é melhor para saltar, salta mais longe. Só que naquela época os atletas faziam a impulsão sobre as duas pernas, e além disso eles usavam halteres, né, pesos de madeira e de pedra que iam de 1 a 4 quilos nas mãos, acreditando que aqueles pesos dariam mais impulso para eles na hora do salto, né? E a prova mais esperada das Olimpíadas, a partir do momento em que ela foi inserida nos Jogos Olímpicos, era o pentathlon, né? Vocês já devem ter ouvido falar de triatlon, que é uma prova que é constituída pela corrida, a maratona, né? A maratona de corrida, a maratona aquática, né? A natação e a maratona ciclística, né? Da bicicleta. O pentathlon ele era constituído pela corrida, a luta, o salto, o lançamento do disco e o lançamento do dardo. E por que que ela era a prova mais esperada? Porque o atleta que completasse essa prova, que vencesse essa prova, ele era o atleta mais completo, porque ele seria teoricamente bom em todas as provas, né? Em quase todas as provas, então ele seria um atleta mais completo. Ele sendo um atleta mais completo, ele seria o ser humano mais próximo aos deuses, que chegaria mais próximo à capacidade física dos deuses, né? Sendo considerado um verdadeiro semideus. Bom, pessoal, depois disso, várias mudanças acontecem na história do atletismo até chegar ao atletismo como nós temos nos dias de hoje, atualmente. Mas vou deixar isso para a próxima aula, porque até aqui nossa conversa foi muito boa. E vou deixar uma atividade no site também para vocês, tá? Para vocês realizarem uma atividade relacionada a essa videoaula.
Mas além de questões relacionadas a essa videoaula, terão também outras questões, portanto é necessário que vocês pesquisem na internet, né, sobre algumas questões que eu vou colocar lá. Ok, pessoal? Beijo, beijo, bye bye, tchau, tchau e até a próxima aula.